Vocês já notaram que de um tempo para cá, o ministro da Saúde, o senhor Luiz Henrique Mandetta, anda dando umas declarações bem duvidosas, para dizer o mínimo, né? Eu não aguento mais essa história de gente que tá indo bem, de repente peida na farofa e começa a ir mal, muito mal. O que vocês acharam do ministro pedindo desculpas pra Globo? Aliás, aqui eu falei que o meio de comunicação, outro dia, ficaram bravos comigo, puxaram minha orelha lá na Globo, porque eu fiz um comentário sobre a cobertura. E eu peço desculpas. E de ele ter recomendado obedecer aí às orientações draconianas de prefeitos e governadores pelo Brasil? Olha, nós recomendamos que as pessoas, todas elas, atendam às recomendações dos governadores dos seus estados. E mais estranho ainda é que bem pouco tempo atrás, no início de março, o discurso dele era bem diferente. Mandetta chama de precipitada indicação de quarentena feita por escolas e empresas. E isso foi no dia 2 de março, olha aí. Então, meus amiguinhos, eu acredito naquela máxima de que nada é por acaso. E resolvi fazer umas pesquisas muito ilícitas no submundo da internet. Eu sei que ontem o Kim Paim postou um dossiê sobre esse ministro e eu recomendo, vou deixar na tela final desse vídeo para vocês assistirem o vídeo do Kim Paim também. Lá tem outras informações que complementam esse vídeo aqui. Mas eu, claro, sou sempre mais tretística. Então eu vou mostrar essas coisinhas muito interessantes que eu achei na minha pesquisa, mas antes eu já quero pedir para vocês curtirem, comentarem e compartilharem bastante, mas compartilha muito esse vídeo e não esquece de verificar se ainda está inscrito no canal. A galerinha do Bumbum Voraz aí na internet está full pistola com o ministro Osmar Terra, chamando ele de desinformante e dizendo que ele não é virologista, infectologista e bababá. Então, para vocês que estão com mimizinho, eu tenho uma informação muito interessante. O Mandetta também não é, tá? Ele é ortopedista. Então, assim, né? Entre dois médicos que não são virologistas, que não são infectologistas, sendo que um deles já lidou com uma epidemia, que no caso foi o Osmar Terra, acho que a opinião do Osmar Terra tem mais peso pela experiência que ele já teve, não concordam? Vocês lembram que logo que foi anunciada a nomeação do Mandetta pelo nosso presidente Bolsonaro, muita gente aí ficou full pistola, incluindo a nanosfera, nesses que ficaram muito bravos, e teve gente até que exigiu a demissão de Mandetta, agora mudou o discurso. Pois então, ele estava sendo investigado por causa dessas coisinhas aqui. E é esse o ponto de partida da minha pesquisa. Investigado sob suspeita de fraude, Mandetta será ministro da Saúde. Ex-secretário da Saúde de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, entre 2005 e 2010, durante a gestão de Nelson Trade Filho, o futuro ministro responde a um inquérito aberto quando ele estava no cargo. Ele é investigado por fraude em licitação, tráfico de influência e Caixa 2 na implementação de um sistema de prontuário eletrônico. Confesso para vocês que na época eu não dei muita importância para essa informação. Todo mundo sabe que eu sou da área da educação, então logicamente os meus olhos estão mais voltados para o MEC, mas diante do cenário em que estamos vivendo, resolvi chafurdar nessa lama para ver o que eu descobria. E se vocês não estão sentados ainda, sentem-se, por favor, porque a coisa é forte. Já que essa matéria que eu mostrei pra vocês citava o nome do Nelson Trade, que atualmente é senador, eu resolvi começar minha pesquisa por esse nome e descobri que na família do Mandetta tem muitos outros políticos. E olha só a linha de pensamento desse pessoal. Caro empresário, respeito sua condição humana, mas preste bem atenção. Não são os empregados que dependem de você, é você quem depende dos empregados. Se não houvesse você, os empregados se organizariam e produziriam. Então não me venha com essa de quantos empregos você gera. Você não é benfeitor por isso. Suponho que os defensores da abolição da escravatura no passado ouviam semelhante indignação. Quantos escravos você alimenta? Faça-me o favor. Em quem acreditar? Nos médicos ou no palhaço? Essas milícias das redes sociais organizadas em formato quase paramilitar se fortalecem quando ameaçam agentes políticos constrangendo-os a se submeterem aos seus comandos. Claro, para isso, muito contribui a fragilidade moral e de caráter dos alvos, estes sempre prontos a vestir a fantasia de ventrílocos das hordas digitais
para não se indisporem com aquilo que supõe ser a maioria. Marquinhos Trade tenta busca e apreensão de celulares de lideranças de movimento de rua. Ontem, a prefeitura multou o proprietário de um espetinho na capital no valor de R$ 1.500. De tempo. Mas Marquinhos, o que eu vou comer? Gente, vamos nos unir, o governo federal, como o Tatá diz, nos Estados Unidos, o Trump fez 10 trilhões, é só pegar e mandar a Casa da Moeda Brasileira rodar o dinheiro, isso é papel, papel, e depois, Marquinhos, depois com mãos dadas, com harmonia, com unidade, todo mundo se ajuda. O que a gente não vai conseguir se ajudar é se a pessoa morrer. Talvez neste momento você esteja pensando o seguinte: ai, Paula, nada a ver isso daí. Não quer dizer que porque a família dele tem pensamento marxista, socialista e ditatorial, ele também seja, ele pode ser uma boa pessoa. Mas então vamos tomar como base aí o que esse tal de Marquinhos Trade fez, né? Que multou lá o cara do espetinho, tentou apreender celular de líderes de movimentos de rua, e agora nós começamos a falar especificamente do Mandetta. Vou mostrar umas matérias aqui e me digam se não rola uma profunda afinidade de sentimento entre esses dois. Mandetta quer acesso a dados de clientes de operadoras de telecomunicações. O ministro justifica que a crise da pandemia justificaria a decisão. Eu peço aqui para as telefônicas que disponibilizem isso. Se houver necessidade de nós regulamentarmos que, em caso de pandemia, como estamos vivendo, isso passa a ser público, porque não tem outro jeito de localizar tão rápido. Moro e Mandetta editam portaria que autoriza o uso da polícia contra quem descumprir quarentena do coronavírus. Olha! E não é que deu bem certinho, gente? Parece que o Mandetta gosta bastante desse negócio de ficar vigiando o cidadão e usando polícia para coagir pessoas de bem que só querem ter o seu direito de trabalhar para sustentar a sua família. E não me vem com esse papinho de que vigilância e coerção estatal é só pensando no seu bem, que isso não vai ser usado para o mal, porque isso é coisa de gente que tá totalmente alienada e fora da realidade. Tem que ser muito mané pra acreditar num troço desse. Além de vigiar e usar a polícia pra coagir cidadão de bem, o Mandetta anda tomando algumas atitudes aí de deixar a Gestapo e a KGB morrendo de inveja. Por Covid-19, Mandetta e CNJ autorizam sepultamento sem atestado de óbito. E aí tem um comentário do Olavo que mostra bem direitinho qual é o teor dessa medida. Isto equivale a autorizar os governantes a matar quem bem lhes pareça e sepultá-lo sem identificação. Nem na Alemanha nazista, nem na União Soviética existiu uma lei como essa. Ela é 1000 vezes mais perigosa do que qualquer xing-ling. Agora, como se essas medidas já não fossem suficientes pra gente ir, assim, no mínimo desconfiar do ministro, olha só um artigo que eu achei que fala sobre um dos pontos vitais para os conservadores, que é o direito à vida. Todo mundo sabe que os conservadores são contra esse negócio de tirar bebês da barriga da mãe antes que eles nasçam. É que aqui no YouTube tem certas palavras que são proibidas, sabe? Daí eu tenho que falar por código, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? E o que o Mandetta fez nessa área quando finalmente ele assumiu o Ministério da Saúde, vocês sabem? Ainda sem revogação, norma técnica de Dilma que mantém essa coisa que eu não posso falar o nome em alta na gestão de Henrique Mandetta. Após mais de 400 dias de governo, ministro da Saúde Henrique Mandetta ainda não revogou a norma técnica atenção humanizada ao palavras que não posso falar. Tem mais, olha só. Mandetta foi o único ministro que não montou equipe de transição, não fazendo nenhuma questão de implementar a chamada despetização, objetivo do atual governo em todos os órgãos públicos. E vocês lembram daquele programa petista do Mais Médicos que trouxe lá, né, médicos entre milhares de aspas cubanos, porque tinha uns paranauê estranhos nessa história,
Parece que tinha ali uns espiões, agentes do governo infiltrados, vindo do governo comunista, a gente não se surpreende. Sabe o que o Mandetta fez nessa área? Ministério da Saúde planeja mudar prova de validação do diploma médico. Aval a diploma de médico, o Revalida, obtido no exterior, teria menos burocracia e poderia usar faculdade particular. A alteração favoreceria cubanos no país. Ministro da Saúde quer facilitar a revalidação dos diplomas dos médicos cubanos. Como se não bastasse facilitar para os cubanos, ele ainda quis dificultar para os brasileiros. Bolsonaro diz ser contra a revalidação de diplomas para médicos brasileiros. Ele, Mandetta, está sugerindo o revalida até com uma certa periodicidade. Eu sou contra, porque vai desaguar na mesma situação que acontece com a OAB. Nós não podemos formar jovens no Brasil em 5 anos, no caso dos bacharéis de direito, e depois submetê-los a serem advogados de luxo em escritórios de advocacia. Advogados de luxo não, boys de luxo de escritório de advocacia. E Mandetta também vive enchendo a boca por aí para dizer que ele só obedece critérios científicos porque ele é superior, ele é mais inteligente, ele é mais sofisticado, ele é praticamente um deus do Olimpo. Só que não. Declaração de Mandetta demonstra desconhecimento de evidências científicas. Em entrevista de aprimoramento da rotulagem nutricional no país, Ministro da Saúde desconsidera trabalho de pesquisadores e de agência reguladora. Caso você ainda não esteja certo de que Mandetta é inimigo do governo e, consequentemente, inimigo do povo, porque vamos combinar, né, que quem pede desculpa pra Globo é inimigo do povo. E mandar obedecer Dória e Witzel também, né, porque ele mandou obedecer os governadores e o Witzel e o Dória são governadores, Caiado também, pois é. Tenho mais umas coisinhas pra mostrar pra vocês que não vai deixar nenhuma dúvida a mais nessa cabecinha. Olha essa notícia do portal UOL, tá? Eu sei que o UOL é extrema imprensa, mas é que ultimamente parece que o Mandetta anda bem amiguinho aí da extrema imprensa, tá acontecendo uns vazamentos, sabe? No estilo Santos Cruz e Bebiano, assim, tá cheio disso na imprensa ultimamente. Aliás, o Kim fala bastante disso no vídeo dele. Mandetta é caso raro de ministro que frita presidente. E aí, mais adiante na matéria, tem o seguinte, ó. O encontro nasceu de uma articulação de Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e Dias Toffoli, presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. No Gogó, o objetivo era unificar esforços no combate à pandemia do Xing Ling. Na realidade, desejava-se constranger Bolsonaro, que participara na véspera da manifestação que teve como alvos legislativo, judiciário e seus dirigentes. Encerrada a reunião, Dias Toffoli declarou que o momento pede união. Sem dar detalhes, falou de ações conjuntas. Olha que interessante. Pois bem, isso foi no dia 17 de março. No dia 2 de abril, agora há pouco, o Mandetta deu a seguinte declaração. Mandetta responde Bolsonaro: quem tem mandato fala e quem não tem trabalha. Foi só eu que entendi a mensagem oculta disso daí que ele falou? Ou seja, Bolsonaro não trabalha e só ele, né, o ministro maravilhoso, poderoso, gostosão, é que trabalha para salvar a nação através de vigilância de celular, de corpos não identificados, de polícia para coagir cidadão. Ah, que lindo! E nesse mesmo dia, não sei se antes ou depois da declaração, o Mandetta teve uma reunião com o pessoal da ditadura Nhonhocrem. Mandetta reuniu-se com Maia e Alcolumbre em reunião em que participaram Dória e Caiado. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reuniu-se na noite desta quinta-feira, dia 2 de abril, com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, em um jantar em Brasília para articular politicamente a tentativa de manter o ministro no cargo. Os governadores João Dória e Ronaldo Caiado também participaram por via remota da conversa entre o ministro e os parlamentares. Casualmente, assim, no dia seguinte, começa uma linda amizade entre Mandetta e o ditador do Cerrado. Sim, ele mesmo, Caiadão Duas Caras. Aquele
que acaba com manifestação e manda prender tiazinha do Zap. Mandetta citou pelo menos 3 vezes o nome de Caiado nas 2 últimas coletivas que se deram dentro do Planalto. O ministro atendeu a um pedido do governador em montar um hospital de campanha na divisa de Goiás com o Distrito Federal. E vale lembrar aqui que a China anunciou há pouco tempo atrás investimentos milionários, bilionários lá em Goiás, e que também não faz muito tempo teve uma reunião de governadores com o embaixador chinês e casualmente o Caiado também estava presente nessa. Aquelas casualidades da vida, né, meus amigos? E teve também uma declaração do ministro Mandetta mandando ficou ruim, né? Mas mandando respeitar a China. Sim, respeitar a China. Agora, depois de tudo isso que eu mostrei pra vocês, do dossiê que alguns de vocês já assistiram lá no Kim Paim, o que vocês acham desse ministro? Ele está jogando contra ou a favor do povo? Coloca aqui nos comentários, porque eu quero saber e eu vou ficar interagindo com vocês, porque essa é uma dúvida que tá me consumindo aqui. E como se já não bastasse esse monte de loucuras aí que o ministro anda fazendo, tem mais coisas que andam passando por aí com esse negócio de não ter licitação, umas fraudes, coisa muito séria mesmo, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Até lá!